Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025, eu sou o Arthur Gubert e a partir de agora a gente vai falar sobre o que o terapeuta dos bilionários tem a dizer sobre felicidade. Ainda nessa esteira, por que os nossos hobbies, que deveriam servir para aliviar a pressão, acabam se tornando um peso nos dias de hoje? Também vamos falar sobre o novo luxo. Ele não é o que você pode comprar, é o tempo que você tem para desperdiçar. O que as crianças estão pensando sobre inteligência artificial, artigo que eu peguei lá na Wired. E também vou falar sobre o jeito japonês de caminhar que viralizou. Hoje o Refil é um oferecimento de tranquilize a sua mente com esses assuntos, né? Vamos lá, para você ficar cheio de assunto e começar o dia muito bem. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. Sempre lembrando, né? Você pode acessar o site da O Brother, o link tá ali na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Usar o cupom REFIL para sua assinatura de cafés Premium, recebendo aí na frequência que você quiser, o grão do jeito que você quiser, e você vai ser muito feliz, eu tenho certeza, com o café especial da O Brother. Seguinte, ontem eu vi uma entrevista da Monja Cohen sobre felicidade, e aí eu lembrei desse artigo que eu li no final de semana na BBC. Porque, assim como a maioria das pessoas, eu associo felicidade a dinheiro. Claro, eu entendo que é uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla, mas vamos lá, né? A segurança de poder pagar as contas é algo que traz bastante felicidade, né? E o psicoterapeuta Clay Cockrell, de Nova York, tem uma especialidade curiosa, é disso que a gente vai falar agora. Ele atende os super ricos. E depois de ouvir os dilemas de quem tem mais dinheiro do que pode gastar, ele próprio desistiu de enriquecer, veja só. A lição é bem simples e perturbadora, tá? O excesso também adoece. O psicoterapeuta chama isso de efeito tóxico da abundância. Para os seus pacientes, a lógica é sempre a mesma. Quando atingir um patamar financeiro, logo acredita precisar de muito mais. 10 milhões viram 50, 50 milhões viram 200. Não é só ganância, tá? É vício, né? A felicidade nunca chega pela conta bancária. E essa abundância cobra um preço. Ricos enfrentam mais isolamento, mais desconfiança em novas relações, dificuldade em educar filhos que cresceram entediados de jatinhos e resorts. Jovens herdeiros vivem sob pressão de superar os pais, ou sob a paralisia de não precisar provar coisa nenhuma. O resultado é um vazio de propósito. O Cockrell compara a sua prática, de psicoterapeuta de bilionários à série Succession. Excesso de dinheiro não gera liberdade, mas sim novas prisões emocionais. Enquanto isso, para a maioria das pessoas, o desafio não é a abundância, mas a escassez. E a mesma pesquisa que ele cita mostra que quase todos os terapeutas britânicos relatam piora da saúde mental dos pacientes pela dificuldade de pagar as contas. Um lembrete cruel de como tanto a falta quanto o excesso distorcem as nossas emoções. Então, assim, o recado do terapeuta dos ricos é direto. Se quem tem tudo ainda sente um buraco, talvez a resposta não esteja em correr atrás demais. O dinheiro resolve parte dos problemas, mas não dá sentido à nossa existência. A felicidade, segundo Cockrell, se encontra nos relacionamentos, na família, na contribuição à comunidade. O resto é ilusão. Talvez o verdadeiro luxo não seja acumular cifra, mas descobrir cedo que propósito vale mais do que patrimônio. Tem uma matéria bastante recente também sobre a percepção de felicidade do brasileiro e é impressionante como a grande maioria das pessoas se considera feliz, independente da classe social. Interessante. Vamos falar de hobbies, ainda na seara das emoções positivas, que viram negativas. Atividades que antes eram espaços de lazer, experimentação e prazer descompromissado agora se transformaram em extensões da lógica da produtividade. Hoje não basta gostar de pintar, é preciso encontrar o seu estilo, despejar toda a força criativa. Não basta andar de skate, tem que registrar a manobra, construir um estilo. Não basta gostar de fotografia, Tem que pensar no nicho, tem que ter um portfólio, tem que ter retorno. Parece uma bobagem, tá? Mas o que antes era liberdade virou mais um tipo de trabalho para muitas pessoas. Não sei se você se sente assim. Pressionado a ter um hobby, pressionado a relaxar, e aí por conta dessa pressão acaba não relaxando,
Porque a cultura atual nos convenceu de que tempo de lazer só tem valor se levar a algum lugar. Um projeto, um resultado, um retorno. E é justamente aí que perdemos a vista, a essência do hobby, né? Que é a possibilidade de ser ruim em alguma coisa, sem que isso tenha nenhuma consequência. Brincar, experimentar, falhar sem cobrança. Basicamente é isso, né? Um hobby, né? Agora, adivinha de quem é a culpa? É nossa mesmo, tá? Não vamos ficar botando a culpa nas outras coisas. Mas, claro, as redes sociais amplificam essa distorção. O prazer de produzir música, o prazer de pintar, o prazer de andar de skate cede espaço à obrigação de postar, engajar, registrar, porque tudo vira conteúdo. E a experiência em si fica em segundo plano, substituída por métricas de comparação e de frustração. Esse fenômeno se conecta a outra marca do nosso tempo, que é a culpa pela improdutividade. A gente vive numa cultura onde descansar parece coisa de irresponsável, né? Tempo livre sem resultados é visto como perda. E assim, os hobbies começam a parecer fúteis, já que não contribuem diretamente para a carreira, para a renda, para o desenvolvimento pessoal. Mas essa lógica ignora o vital papel dos passatempos. Eles nunca foram sobre retorno, né? Mas sobre liberdade. Produzir música só porque certos sons faz o cara ficar feliz. Pintar apenas para ver as cores se misturando. Andar de skate pelo simples prazer do movimento. Nada disso é perda de tempo, muito pelo contrário. É um resgate do que significa ser humano, e não apenas uma engrenagem em produtividade. Transformar cada interesse em um possível trabalho, um possível side hustle, né? Empobrece a experiência. Os hobbies não precisam se justificar. Eles não devem nada a ninguém, né? Não precisa gerar dinheiro, status, progresso. O valor do hobby está justamente em ser inútil do ponto de vista da produtividade e preciosos do ponto de vista da vida. Talvez o gesto mais radical hoje seja esse: fazer alguma coisa só porque dá prazer. Sem câmera, sem meta, sem plano. Apenas pelo simples ato de existir no momento, experimentando a leveza que os hobbies um dia representaram. Eu me sinto totalmente assim, cara. Até videogame perdeu a graça pra mim recentemente. Tô tentando me recuperar. O Brasil, meus amigos, vive uma crise silenciosa. Hoje eu disse que o programa era de tranquilidade mental, né? Porque essa crise não é a inflação, não é política, é a crise do tempo. Tem 2 estudos, tá? O Instituto Locomotiva mostrou que 65% dos brasileiros não tem nenhum momento de ócio na semana inteira. Nenhum! 7 em cada 10 dizem que o tempo simplesmente escorre pelos dedos. E quase 80% passam horas diárias presos às redes sociais, enquanto só 14% consegue de vez em quando não fazer nada. E o resultado é um país cansado. Gente exausta que foge das redes por saturação, que evita aglomeração, que busca silêncio como forma de autocuidado. 50% já confessou, metade. Preciso de silêncio para sobreviver. E esse silêncio faz falta em algum lugar específico. Sabe aonde? Na leitura. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que apenas 4 a cada 10 brasileiros... Aliás, 44%, 4 a cada 10 brasileiros não leu sequer um livro no último ano. Sacou? E quando perguntam por quê, a resposta dessas pessoas é que não tem tempo. Não é falta de interesse nem falta de vontade, é falta de tempo. E aí que vem a contradição que eu aponto, né? Porque a gente diz não tem tempo pra abrir um livro, mas a gente gasta horas rolando um feed. A gente diz que não tem tempo pra descansar, mas estamos sempre com uma tela acesa na frente da cara. O problema é que a gente trocou silêncio por ruído. E sem silêncio, a leitura não acontece. Sem leitura, o pensamento fica pobre. Sem tempo, a vida escorre no automático. Se antes o descanso e o tédio eram vistos como preguiça, agora eles viraram luxo. O novo status não está em ter coisas, está em ter tempo, espaço na agenda, tempo para respirar, tempo para pensar, tempo para ler. O novo luxo não é acumular bens, é acumular tempo. Porque a lógica da produtividade mexeu até nisso, né? Qualquer pessoa pode comprar qualquer objeto. Pode ser até falsificado, mas é igual, né? O que as pessoas não têm? Foco, paz, tranquilidade. E como diz a matéria, silêncio. Se você tiver um pouquinho aí na sua casa, manda pra cá, que eu tô querendo.
Se você perguntar para um adulto o que ele acha da inteligência artificial, vai receber todo tipo de resposta, né? É bom, é ruim, vai salvar o planeta, vai trazer a aniquilação da nossa espécie. Mas e as crianças? Esses milhões de seres humaninhos que estão nascendo e se desenvolvendo no mundo quase 100% automatizado. O que eles pensam? As crianças de hoje estão crescendo diante de uma encruzilhada que talvez seja a mais radical da história da educação. De um lado, professores e pais ainda repetem discursos antigos. Estudar é esforço, escrever é treino, errar faz parte do processo, né? Do outro, uma tela, um chat GPT, um DeepSeek que oferece em segundos a resposta pronta, a frase corrigida, a redação estruturada, o resumo do livro que nunca vai ser nem aberto. A tentação é imensa. A gente já não fala mais de copiar do colega ou de colar na prova, né? A gente fala de uma geração inteira que pode terceirizar o próprio raciocínio para a inteligência artificial. E, no entanto, quando você pergunta para as crianças, a contradição aparece. Foi exatamente o que a revista Wired nos Estados Unidos fez. Eles perguntaram para crianças o que eles pensam sobre inteligência artificial. Algumas ainda veem a IA como companheira de estudos, tipo um professor particular, que nunca se cansa, né? Que está disponível às 3 horas da manhã. Outras já desconfiam. Dizem que a máquina rouba não só o trabalho, mas também a graça de aprender. Uma menina americana de 14 anos, que é artista, pintora, confessou que não sente valor em apertar um botão e ter pronto o desenho que ela levou anos para aprender a fazer à mão. Ela está sentindo que a IA está roubando a alegria de ter aprendido por conta uma função. Olha que coisa maluca isso. E que bonito também, né? Que as crianças têm essa sensibilidade. Bom, porque, vamos lá, tá? Apesar disso ser o assunto do momento, no fundo, não é a primeira vez que a humanidade encara essa ansiedade, né? Quando surgiu a prensa do Gutenberg, por exemplo, quando começou a se replicar coisas escritas, né, com a prensa, com a primeira impressora, as pessoas diziam que ninguém mais ia decorar poemas e que isso ia ser horrível para a humanidade. Quando a calculadora entrou nas escolas, a mesma coisa, né? As crianças iriam desaprender matemática, se falava na época, né? Hoje a angústia é outra, né? A gente perde não apenas as habilidades com a IA, né? Mas o prazer da autoria, o tempo da descoberta, a identidade que nasce do esforço de se dedicar para aprender alguma coisa. E talvez seja isso que as próprias crianças estejam nos dizendo, tá? Ainda que de forma fragmentada, né? Que a IA não é nem boa nem ruim. Ela é um espelho do que a gente faz com ela. O risco não é a máquina escrever redações melhores, mas é aceitarmos que nós já não precisamos melhorar, ou não precisamos escrever. Não é ela responder pela gente, mas nós abrirmos mãos de responder. Porque no dia que a gente desistir desse processo, não vai ser a IA que vai ter nos transformado em robô. A gente vai ter feito isso sozinho. Finalizando com saúde aqui, ó, prática, para você que tá querendo melhorar um pouco o seu condicionamento físico, seus índices de saúde, né? Se liga que coisa legal. A gente sempre ouviu que caminhar faz bem, né? Que dar uma volta no quarteirão limpa a cabeça, que dar passos é quase como organizar pensamentos. Porque sim, a caminhada faz bem não só pro corpo, mas também pra mente. E agora pesquisadores japoneses colocaram ciência nesse costume antigo e criaram um método que vem ganhando o mundo. Viralizou, não sei se chegou na sua timeline, mas é o Japanese Walking, a caminhada japonesa. O nome é sofisticado, mas a prática é simples, tá? Presta atenção, anota aí. 3 minutos caminhando normal, 3 minutos caminhando rápido. Sacou? Repete isso 5 vezes. E pronto, meia hora de exercício. Simples, acessível, sem precisar de academia, sem precisar de equipamento. Mas, apesar de simples, o impacto é profundo. Estudos mostram que esse jeito de caminhar melhora a capacidade do corpo de usar oxigênio. Aumenta a força das pernas, por óbvio, e ainda derruba a pressão arterial em até 10 pontos. Para muitos é como rejuvenescer por dentro. Parece milagre, mas é só caminhar do jeito certo. E o mais curioso é que essa moda nasce no momento em que falta justamente o básico: tempo e energia. A gente tá cansado, sobrecarregado, conectado o dia inteiro. Faltam respiros, como a gente falou agora há pouco, né? E o Japanese Walking aparece como uma resposta quase filosófica. Parar pra caminhar, mas caminhar com intenção. Não é sobre correr, né, desesperadamente, nem sobre competir, muito menos sobre competir. É sobre brincar com o ritmo, sair do automático, sentir o corpo, acelerar, depois desacelerar. É tipo ensinar o corpo e a mente a encontrar o equilíbrio de novo. Talvez por isso que isso tenha viralizado. Não é porque é moda fitness, mas porque devolve às pessoas algo que parecia perdido, o controle sobre o próprio ritmo. 30 minutos que não exigem mais do que um par de tênis e a decisão de se levantar. E no fim, quem sabe, é isso que estava faltando. Lembrar que grandes mudanças podem começar com pequenos passos. Ai, sempre eles, né? Os japoneses.
nos trazendo clareza pra vida. O Japão tem uma tradição bastante grande de caminhantes. O maior poeta da história do Japão, o Matsuo Basho, o cara que criou o haikai, né? Que é uma espécie de poema feito com, no máximo, 17 sílabas. 5, 7, 5 sílabas, né? Primeira linha, 5 sílabas. Segunda linha, 7 sílabas. Terceira linha, 5 sílabas. Esse cara caminhou o Japão inteiro, olhando ao redor, prestando atenção no que estava acontecendo e escrevendo esses poemas curtinhos de 17 sílabas. Então tá aí, né? Conectando caminhada com observação, com estar presente no momento. E voltando lá no começo do Refil de hoje, com a Monja Coen, exatamente isso que ela fala. Mindfulness. Só existe o agora. É isso, esse foi o Refil de hoje. Amanhã tem mais, às 6 da manhã. Quero te convidar a se inscrever no canal, né? No YouTube, Refil Podcast, vai lá, dá um like, assiste na TV. Tem um videozão lá produzido com as informações que eu vou falando, vão entrando na tela também. Você também pode curtir e compartilhar ali no Spotify, né? Dá pra seguir no Spotify, dá quantas estrelinhas você achar que esse programa merece. E também no Instagram, @Refil Podcast. Eu tô de volta amanhã às 6, como sempre, beleza? Cuidem-se, fiquem bem. Desejo que seja uma excelente terça-feira para todo mundo.